O dinheiro sumiu. E sumiu mesmo, não tem dinheiro para fazer nada. Qualquer presidente que assuma em 2027 vai enfrentar problemas. O orçamento está colapsado. 2027, quem pegar o governo vai ter que pagar a conta. Quer dizer, nós vamos pagar. O governo federal admitiu que as contas públicas devem colapsar já em 2027. A União ficará sem dinheiro suficiente para sustentar os investimentos e manter a máquina pública. A gente vai falar agora do orçamento, porque o governo Lula indicou que vai faltar verba no orçamento para cumprir o piso, o mínimo, para saúde e educação já em 2027, primeiro ano de gestão do próximo presidente da República, ou segundo mandato de Lula, caso ele se candidate e vença. Hoje vou falar de um assunto que, a princípio, vocês vão achar que o Márcio está ficando louco. Mas diante do que foi exposto aí no vídeo de introdução, no trechinho da abertura, de que o Brasil estará quebrado em 2027, e levando em consideração que o povo brasileiro também não tem memória, a memória é curta, será que não é melhor reelegermos o Lula em 2027? Quer dizer, 2026 para ele assumir em 2027? 2027, o Brasil está fadado à falência, provocado por este governo atual. E sendo assim, nada mais justo do que a bomba que ele está preparando para que exploda em 2027 venha a explodir em suas mãos, não é verdade? Digo isso porque é o seguinte: se num caso hipotético Michele Bolsonaro ganha a eleição, ou Caiado, ou o Tarcísio, ou sei lá, até o Ratinho Júnior, não sei. E em 2027 ele quem assumir, pegará o Brasil totalmente falido e sem dinheiro para despesas discricionárias. Eu vou colocar um trechinho do vídeo de Thaís Herédia explicando o prognóstico para 2017, para dar base a um gráfico que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Escutem o que ela tem para falar. William, a apresentação do projeto de lei do ano que vem deixou o governo numa situação complicada, né? Porque foi o próprio governo que teve que admitir que o arcabouço deu errado. E não adianta o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a sua equipe, ficarem enaltecendo. Olha, vamos cumprir a meta. Ano que vem, 2026, podem esperar. Teremos superávit primário, um superávit primário pela primeira vez desde 2022. Um superávit primário sem contabilidade criativa. Estamos fazendo um equilíbrio fiscal, fizemos o maior controle fiscal dos últimos 10 anos, em 2023, 2024, especialmente. Aí, a pergunta que fica é a seguinte, William: como é que o governo quer vender que está construindo um controle, está construindo um ambiente de equilíbrio fiscal, se o governo que chegar não vai poder governar? E se for o próprio governo? Você não falou que eles estão de olho na eleição? Nós não estamos... só pensam nisso. Exato. Então, assim, é um equilíbrio fiscal que acaba numa ingovernabilidade do setor público? É um equilíbrio fiscal que não só acaba com a ingovernabilidade, mas com a dívida pública crescendo, porque na conta até 2027 ainda tem coisa fora do orçamento, como é o caso dos precatórios, por exemplo, tem essa que ainda, vão ter que voltar. Então, e por último, que eu quero deixar aqui, que eu acho que é um bom debate para a gente fazer com o Felipe, na contramão daquela queda drástica das despesas discricionárias, que acaba virando uma conta negativa, tem a subida... Absurdo, né? Vamos dizer para a audiência, isso é absurdo, isso não existe. Um absurdo, não existe. Mas o X que se forma naquela tabela é o aumento das despesas obrigatórias, que vão comprimindo as despesas livres. E o aumento das despesas obrigatórias está acontecendo por políticas adotadas pelo governo Lula. Digo aqui, de passagem, aumento real das despesas públicas. Eu acho que ficou claro que a bomba quem está acendendo é o Lula. Não sou eu que estou falando. É geral isso daí, entendeu? O arcabouço fiscal, até 2,5% acima da inflação.
reajuste real do salário mínimo, que compromete 70% das despesas do orçamento. E a vinculação, de novo, ao teto constitucional de gasto de saúde e educação. Então, os 3 principais gatilhos, fora as emendas e precatórios, mas do ponto de vista qual foi a política pública adotada pelo governo Lula, esses 3 gatilhos são aqueles que mais empurram com uma velocidade e intensidade a piora dessa configuração do orçamento público, em que as despesas obrigatórias disparam e as livres encolhem. Então, isso que ela acabou de falar, a Thaisa, nesse vídeo, é relacionado ao gráfico que eu vou mostrar para vocês agora. O que acontece? Nesse gráfico, o que é o percentual do PIB? O azul, o governo ele tem livre para gastar 1,8% do PIB, certo? E isso corresponde a 221 bilhões de reais. Vai cair em 2026 para 1,5%, 2027 para 0,8%, sobrando 122 bilhões, já é metade praticamente do que tem hoje esse ano. Depois vai cair para 0,4%, que vai sobrar, que é 59 bilhões. Em 2029, só vai sobrar 0,1% do PIB, que é nada, e 8,9 bilhões. Então, quem assumir em 2027, seja o Lula ou seja outro, tomara que seja o Lula para a bomba explodir, que é a bomba que ele armou na mão dele mesmo, e aí, bicho, a quebradeira já está anunciada. Não sou eu que estou falando. A Thaisa acabou de falar, entendeu? Aí, eu te pergunto, será que não é uma jogada de xadrez reeleger o Lula em 26 para ele assumir em 27 e pegar a bomba que ele mesmo armou? Em 2027, no segundo ano do mandato, já estará sem dinheiro para nada. E brasileiro tem memória curta. Ele vai achar que é culpa do governo atual, entendeu? Ele não vai lembrar de que quem armou a bomba foi o Lula neste atual mandato que ele está agora. O pessoal do PT gasta muito e gasta mal. Quando o Fernando Henrique saiu do mandato dele, Lula pegou. Fernando Henrique foi o seguinte, para quem não lembra, ele herdou, né, do Itamar, o Fernando Henrique foi ministro de Economia do Itamar. Eles começaram a implantar, na época lá, o real. Em 2000, e o mandato do Fernando Henrique, que foram 2 mandatos, ele acertou toda a máquina, deixou tudo bonitinho, tudo no teto certinho, tudo arrumadinho. E quem que assumiu logo depois de Fernando Henrique? O Lula. Ele aproveitou tudo de bom que os governos anteriores tinham feito e deslanchou. Ele aproveitou só e deslanchou. E ainda teve a sorte de, nessa época, as commodities, que é o que o Brasil mais produz, estarem bem cotadas no mercado exterior. Petróleo, produto agropecuário, minério, tudo exportando para a China. A China estava em franco crescimento, foi um grande comprador desses materiais de commodities que eu acabei de citar. E com isso, o Lula fez o primeiro mandato dele, nadando de braçada no que o governo anterior proveu para ele, não é? No segundo mandato, ele já começou a fazer algumas petezices, e aí ele conseguiu eleger, em cima dessa crista, dessa onda boa, né? Ele conseguiu eleger aquela mulher idiota lá, a Dilma. Né? Não preciso nem falar mais nada sobre a Dilma, que todo mundo sabe o fiasco que foi. Pois bem, ela ainda pegou, olha só como foi importante a arrumação de casa dos governos anteriores lá, que começou no Itamar, passou por Fernando Henrique, e o PT assumiu depois, começou a destruir tudo que havia sido construído, e entregou para a Dilma, ainda no primeiro mandato, alguma coisa que pudesse ser aproveitada. Ela aproveitou, depois no finalzinho, já vendo que estava fazendo um monte de merda, de porcariada, desgovernando a economia. Vocês lembram que a economia da Dilma quebrou a economia,
E no segundo mandato dela, do finalzinho do primeiro, ela já começou a tirar imposto de carro, ela começou a incentivar o consumo e não a produção do país. Então ela fez tipo uma maquiagem no crescimento da economia, que culminou, todo mundo sabe, naquele lance de pedalada, que já nos 2 primeiros anos do mandato dela, a economia estava em frangalhos e acabou que ela saiu e foi impeachmentada. Né? Até que enfim. Vou chegar lá em 2027. O que vai acontecer com isso? Entrou o Temer, ele fez algumas reformas, da Previdência, foi a principal que ele fez, ele conseguiu implementar, que depois o Bolsonaro assumiu e teve o azar de pegar a pandemia e tudo que havia sido feito, costurado com relação à economia relacionada à Previdência, foi por água abaixo em virtude da pandemia, que o governo teve que liberar dinheiro e ajudar o pessoal geral. E o Bolsonaro patinou, ele conseguiu fazer 1 ano só. No segundo e no terceiro, ferrou. No quarto, já desandou totalmente, ele não foi reeleito. Mas ainda o Lula pegou com o dinheiro em caixa, não é? Ele pegou com alguns bilhões, se eu não me esqueço, mais de 50 bilhões de caixa. Pois bem, o Lula, neste mandato atual, não teve a sorte de pegar como ele pegou do Fernando Henrique lá atrás. Entendeu? Por causa da pandemia e tudo mais, todo mundo já sabe. No primeiro ano, o arcabouço falhou, que eles implementaram tanto, e já ficou devendo 200 e lá vai fumaça de bilhões. Gastou o caixa que tinha colocado e ficou devendo. Conclusão, está gastando num ritmo acelerado e está falindo o país. E 2027, não sou eu que estou falando, vocês viram aí. É geral, todo mundo sabe que o dinheiro sumiu. O dinheiro sumiu. E acabou, e vamos enfrentar uma crise muito grande em 27, 28 e 29, bancarrota total. E o brasileiro, como tem a memória curta, quem assumir em 27, ele vai achar que foi culpa do governo que assumiu em 27, mas não. O negócio vem sendo armado agora. Nós estamos em 25 e você acabou de ver que o dinheiro já acabou. Espaço orçamentário para gastos discricionários que sustentam a manutenção da máquina pública e também parte dos pisos de saúde e educação, esse despencará de 208 bilhões para menos de 9 bilhões de reais, colocando aí, portanto, em risco o funcionamento básico do Estado. Eles já sabem que em 27 vai estar zerado. Não terá dinheiro para saúde, custeio da máquina pública, educação, nada. A despesa discricionária vai encerrar. É lógico que o nosso parlamento também tem grande culpa nisso, com as tais emendas parlamentares lá, né? Que eles fazem lá e os deputados pegam um bolo, uma parte boa desse dinheiro para eles poderem distribuir da maneira que eles acham que deve e onde e quando eles quiserem. Diante do fato que eu já expliquei que o brasileiro tem a memória curta, é um pessoal imediatista, acha que tudo tem que ser resolvido agora e gastar agora. Ele já quer agora, né? O futuro que se exploda. Então, o que vai acontecer? Se o Tarcísio ou qualquer outro que não seja o Lula assumir em 27, no segundo ano de mandato, o PT vai começar a tacar pedra, falar que o governo não está funcionando, que que faliu o Brasil. Mas não é quem assumir em 27 que vai quebrar o Brasil. O Brasil já está caminhando para quebrar, já está no precipício. Qualquer presidente até o Lula, qualquer presidente que assumir em 27, ele vai ter 2 anos de mandato só. No segundo ano vai acontecer igual aconteceu com a Dilma. O Brasil vai estar ferrado, vai estar quebrado de uma tal maneira que o pessoal vai querer o impeachment, entendeu? Aí tem 2 agravantes, assim, 2 caminhos. Se não for o Lula que ganhar, que se reeleger em 27, o pessoal do PT vai bater no pessoal de quem foi eleito e vai exigir o impeachment. Vai querer impeachment, porque a economia quebrou, o cara sumiu e ferrou com o Brasil, né? O PT o brasileiro, como tem memória curta, vai falar assim, o governo atual que quebrou o Brasil, vamos reeleger o PT de novo. Então veja bem, se você não reeleger o Lula em 27,
eu falo 27 para assumir 27, né? No finalzinho de 26. Se você não reeleger o Lula, quem assumir vai pegar uma bomba. Este que assumir em 27, ele vai ter 2 anos de mandato porque o Brasil vai quebrar em 29. O PT vai querer o impeachment deste cara. E vai querer voltar ao poder de novo. Falando que, como o PT era bom, o Brasil funcionava, tentando apagar esse fato de que agora, hoje, em 25, nós já sabemos que 27 estará tudo ferrado. Ele vai querer apagar isso daí e vai querer retornar ao poder. E é um ciclo que é uma coisa terrível, porque o brasileiro ele não consegue entender, ele não consegue gravar que quem assumir em 27 já vai pegar a bomba do Lula. Então, será que a gente o interessante não seria nos sacrificarmos de novo e reeleger o Lula em 26? Para que ele só tenha 2 anos de mandato, porque ele vai estar quebrado em 26, 27, 28. De 28 para 29 ele vai estar quebrado. Aí quem vai ser impeachmentado vai ser o Lula. Entendeu? E quem sabe aí essa praga nunca mais volte ao poder. Se deixarmos que o Lula não se reeleja, elegermos qualquer outro que não for o Lula, vai acontecer o seguinte: em 29, esta pessoa que não é o Lula vai ser impeachmentada, porque o PT vai bater nessa pessoa, e o PT voltará de novo na próxima eleição. Aí o ciclo maligno vai perdurar até 2050. Então seria interessante aqui, ao meu ver... Márcio, você é louco. Eu não sei. Cara, coloca a sua opinião aí. Eu vivo falando sozinho, mas não é possível que só eu tenha esse tipo de visão, esse tipo de ideia. Será que não seria interessante nos sacrificarmos e reelegermos o Lula de novo no final de 26 para ele assumir 27 e pegar a bomba que ele armou, que estoure na mão dele de novo, e aí, de uma vez por todas, o PT seja extinto da face do Brasil, do território brasileiro? Porque aí o povo vai falar assim, esse cara ferrou o Brasil de 22 até 25, 26, né? Assumiu ferrado que ele mesmo ferrou. Então agora a gente vai acabar com o PT. Não queremos mais o PT. Aí, na próxima eleição... Deixa eu ver, qual que é a próxima eleição? É 27, 28, 29, 30, 31, né? Quem sabe, a partir daí, a gente consiga viver sem a sombra do PT pro resto da vida do Brasil. Esse povo gasta demais e gasta mal. É uma ideia que eu tenho. Por favor, comente aí. Veja se eu tenho razão. Não é? Porque, resumindo, se reelegermos o Lula, ele não aguenta até 27, é impeachmentado e nunca mais o PT volta. Se não reelegermos o Lula, qualquer outro que assumir vai ter o mesmo destino. 27 vai ser impeachmentado, porque o Brasil vai estar quebrado, e o PT volta de novo em 31. Cara, aí o ciclo... Porque o brasileiro não consegue guardar que foi o PT que quebrou o Brasil, entendeu? Ele acha que quem assumiu em 27 é que quebrou. Cara, deixa a sua opinião, não é possível, cara. Eu sei lá, eu não voto no PT faz muito... Eu votei no PT, cara, quando o Lula concorreu com o Collor, eu acho, a última vez. Antes do... né? O Itamar entrou no lugar do Collor porque foi impeachmentado, faz tempo isso daí, década de 90. Eu não voto no PT. Nada. Ninguém. Nem vereador. Nem síndico. Se o cara falar que é petista, eu não voto nele. Mas, cara, será que não é o momento de nos sacrificarmos mais um pouquinho e termos a certeza de que esse porcaria de PT nunca mais volte a nos assombrar? Deixa aí a sua opinião. Participe também da conversa. Eu vou soltar uma enquete. Não é? Vou colocar uma enquete aí. De quem sabe a gente tem um resultado aí de que se é melhor nos sacrificarmos ou não. Cara, eu sei lá, eu tô ponderando muito sobre isso, viu? De que talvez seria 2 aninhos, quer dizer, ainda tem mais 1 ano dessa praga. Mas se a gente reeleger o Lula, só mais 2 anos ele vai ficar no poder e depois nunca mais o PT vai voltar? Será que é um sacrifício que justifica? Deixa aí a sua opinião.